Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Aí está na segunda carta, né? Isso, primeira carta, ótimo. Mesmo assentados, mas com muita reverência, acompanhe a leitura do texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, glórias ao teu nome pela tua palavra. Deus Altíssimo, pedimos a tua bênção para este momento. Que o Senhor continue falando conosco, que possamos entender além da letra, que possamos ser impactados pelo poder transformador desta palavra. Pedimos, Senhor, vem sobre nós, tenha liberdade em nosso meio, transforma a nossa história, inaugura em nós uma nova realidade, transforma-nos, faz-nos crescer, faz-nos ir além, Pai, em nome de Jesus, desenvolver mais e mais a imagem e semelhança do Senhor, mais e mais conforme o teu querer, Pai. Nos entregamos a Ti, consagramos ao Senhor este tempo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria fazer umas 3 perguntas para iniciar a nossa reflexão, para a gente poder compreender mais esta palavra. Se alguém te perguntasse o que é realmente religião, você teria facilmente uma resposta para explicar? O que realmente é ser um metodista também está bastante claro, fácil de comunicar com alguém? E o que é oferecer um culto a Deus? É um conteúdo também facinho de compartilhar com alguém? Sem dúvidas, essa mensagem vai nos ajudar a entender essas palavras e encontrarmos respostas para nossas vidas e para podermos também compartilhar com outras pessoas. Quando a gente lê o texto de Pedro, quero só recordar um pouco como que ele foi se desenvolvendo. Ele fala para a gente ter uma atitude de se vestir mesmo de um entendimento, mas não é qualquer entendimento. O entendimento que a gente aprendeu com Deus, veio do Senhor. Toma posse desse entendimento, caminha por ele, não dispersa, fica firme no que Deus está falando na sua vida. E seja sóbrio, caminhe firme neste entendimento, seja sóbrio, atente, não se deixe iludir pelas coisas. Não deixe a oportunidade também de fazer o certo. Espere inteiramente na graça que está sendo vinda através de Jesus para nós. O Senhor está voltando. Amém? O Senhor está voltando. E nós precisamos nos preparar, cingindo desse entendimento que vem do Senhor. Não vem do ser humano. É uma revelação. Precisamos estar atentos. E o texto continua falando que nós devemos ter atitude de filhos de Deus, filhos e filhas do Senhor, obedientes. Caminhando em obediência, ele falou para nós aqui. E que a gente não deve mais se apegar, se amoldar às paixões que a gente tinha anteriormente. A nossa vida antes de Cristo era de um jeito, agora tem que ser de outro. Depois de Cristo tem que ser diferente. Amém? Quando o Senhor tocou a sua vida, Ele fez um start. Ele deu início a uma nova realidade.
Imagina, assim, o impacto, né? Imagina que a luz está apagada, a gente pega o interruptor e acende ali, está tudo funcionando. A luz, o impacto é imediato, não é? Ali. Assim também foi quando o Senhor tocou sua vida, você sentiu o poder de Deus, Ele transformou, Ele te impactou, Ele te iluminou, Ele te encheu de vida. E Ele pode fazer isso outra vez. Amém? Então nós somos filhos de Deus, filhos da obediência, e não podemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente, porque a gente caminhava em ignorância, na escuridão do erro e do pecado. Deus já iluminou nossa trajetória, Deus já nos ensinou, nos revelou uma nova vida, uma vida na sua presença. Então, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, no tempo da vossa ignorância, sem conhecimento. Não vos conformes mais às paixões, os encantos, as seduções mundanas que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Se alguma sedução ainda existe, se alguma paixão ainda existe, busque purificação no Senhor. Deixa Ele impactar mais. Amém? Deixa Ele lavar, Ele purificar, deixa Ele transformar. Nós somos chamados para uma santa vocação, uma vocação soberana que vem do Senhor. Não é para qualquer coisa. O nosso tempo de vida é especial. Amém? E o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Nós não podemos ser mais ou menos crentes, mais ou menos obedientes, mais ou menos... Não. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Se não está no ponto, né, porque o Senhor vai nos recolher, né, quando a gente tiver 100%. Se não estiver no ponto, a gente tem que pedir para o Senhor nos transformar, para a gente não pecar, para a gente não cair no erro. Vamos pedir para o Senhor nos transformar. Ilumina o meu andar, ilumina o meu interior, clareia, me liberta, me cura. Aqui fala das paixões que a gente tinha na nossa ignorância. Quando a gente não sabia também o que era pecado, o que era justiça de Deus, o que é juízo de Deus. Então a gente caminhava no erro, no engano. Só que o Senhor nos libertou. Amém? O Senhor nos libertou e nos chama para a santidade. Para a santidade. Lendo agora o versículo 15, Pedro continua escrevendo, esclarecendo qual deveria ser a nossa postura. Vivam em santidade. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Sermos santos em tudo o que fizermos. Santidade é nos separar do pecado para nos entregarmos ao Senhor. Para nos oferecermos ao Senhor. Amém? Joia, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E aí Pedro justifica essa orientação, lembrando um texto que está num dos livros da lei, Levítico. Está lá no capítulo 11, versículo 44. Está no capítulo 19, o versículo 2, quando Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos dá um alto padrão para nos moldarmos. Não é de qualquer jeito. Amém? Quando Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. E agora Ele nos chama a nos dedicarmos, a sermos a sua imagem e semelhança. Sermos santos como o Senhor é santo. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, não há tempo a perder. Tempo é vida. Jesus está voltando. Não podemos brincar de ser cristãos e cristãs. Precisamos viver em santidade. Eu quero refletir então com você sobre isso. Pois também, como está escrito na carta aos Hebreus, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E nós queremos ter tanta intimidade com o Senhor, de vermos Ele no nosso dia a dia. Amém? E depois, na vinda de Cristo, nós falarmos, estou te contemplando, estou te vendo. Precisamos caminhar em santidade. O que é santidade? É agradar ao Senhor. É entregar o nosso melhor ao Senhor.
é não se corromper, é rejeitar as ofertas do pecado, é se dedicar para vencer as tentações. Santidade é buscar ser irrepreensível no seu caminho, é ter compromisso com a verdade, com Deus e a sua palavra. Viver em santidade é dizer não para o pecado, é dizer, Deus me comprou do pecado, eu me pertenço ao Senhor, a minha vida existe para agradá-lo. Amém? Olha, é isso, é sua vocação, minha vocação, viver para agradar ao Senhor. Viver em santidade é dizer não para as coisas que desagradam ao Senhor, como o mal, a injustiça, a mentira, a vaidade, que é buscar agradar a si mesmo. A santidade diz não ao orgulho, à soberba, ao egoísmo. Santidade é dizer não para as coisas que querem nos iludir e tomar o lugar de Deus na nossa vida. Santidade é dizer não para as coisas que querem nos iludir e nos desviar da vontade de Deus. Precisamos ter uma atitude de buscar viver em santidade. Quero pedir para que você possa fechar os seus olhos agora e fazer essa breve oração comigo. Feche os seus olhos e diga isso para o Senhor. Deus, eu quero viver em santidade. Me ensina, me guia, me fortalece para eu viver em santidade e te agradar com a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Segunda explicação sobre santidade. Eu trouxe esse exemplo lá no Potim, né? E a gente lembrou lá na congregação hoje, na praia. Se eu te perguntar, eu acredito que você tem um bombom, estou falando de chocolate mesmo, hein? Um bombom predileto. Quem aí tem um bombom predileto? Isso. Aí, bastante pessoas têm. Muito bem, esse exemplo vai ajudar a gente a compreender mais o significado de santidade. Da mesma forma que a gente tem preferência por algum sabor, alguma sobremesa, né? Que a gente exemplificou aqui com bombom. O Senhor tem preferência também. Tem preferência. Mas não é por pessoas, é por atitudes. Atitudes. O Senhor gosta de um tipo de ação e outras não. Gostaria de lembrar também, agora imagina aí que você comprou uma caixa de bombom e levou lá para sua casa. Aí você vai começar a separar uns tipos, assim, esse aqui a mamãe gosta mais, vamos deixar esse para ela, porque nós queremos agradá-la. Esse aqui é o papai que gosta mais, então vamos guardar para o papai. Eu sei, nem todas as casas têm criança, né? Mas vocês entenderam o meu ambiente, né? Muito bem. Aí eu gostaria de falar para vocês, recordando que a gente precisa entregar ao Senhor o que lhe agrada. É isso, são gestos de santidade. Eu estava refletindo, e gostaria de contar para vocês o seguinte: o Senhor gosta dos nossos pensamentos. Ele quer que a gente entregue para Ele os nossos pensamentos. É agradável para o Senhor. Então, a gente precisa estar atentos sobre o que tem morado em nossa mente. Que tipo de pensamentos? A gente precisa ter essa sabedoria. Gostaria de lembrar que está em Filipenses 4:8. Vamos ver isso? Um texto bastante conhecido de Filipenses é esse. Capítulo 4, versículo 8. Quando Paulo orienta os irmãos de Filipos sobre o que deveria ocupar a mente deles. Será que ele falou assim? Pensamentos de morte? Violência? Será que ele falou assim? Até mesmo desejar mal? Será que ele falou isso? Não, não. Então a gente precisa buscar essa santificação do pensamento. Olha o que ele colocou aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Amém? Que Deus nos abençoe, nos ensina a vigiar, porque pensamentos negativos, derrotistas, raiva, qualquer que seja, coisas desse tipo, nos adoecem. Agora, os outros que a gente falou aqui, coisas que são verdadeiras, amáveis, de boa fama, nos impulsiona, nos traz saúde, nos faz alegres, livres, nos dão esperança. É esse o tipo de pensamento que o Senhor deseja que a gente tenha. Vamos consagrar ao Senhor o nosso jeito de pensar. Amém? Mas tem outra coisa que o Senhor gosta também, dos nossos sentimentos. Sentimentos. Eu estava refletindo sobre isso esses dias. Raiva. Qualquer outro sentimento negativo. Sentimento de derrota. Até mesmo sentimento se sentindo inferior, né, às outras pessoas. Até essa sensação a gente precisa colocar diante de Deus. Elas estão nos limitando, atrapalhando a nossa vida. Aí a psicologia diz, né, que um pensamento é que gera uma emoção. Então a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa pedir para o Senhor, muitas vezes, mudar o nosso jeito de pensar. E aí eu estava recordando aqui, pensamentos desse tipo, eles nos adoecem, traz emoções diferentes, elas não são para nós. Amém? Essas negativas, raiva, ira, como diz a palavra, abandone o furor. Falar demais, brigas, contendas, tudo isso não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos buscar no Senhor a santificação dos nossos sentimentos. Amém? A gente precisa entregar para Ele, para agradá-lo. Depois eu queria lembrar também outra coisa que o Senhor gosta, que a gente deve entregar. O nosso falar. O nosso falar. Eu já até falei um pouco aqui, né? Deixando iras, discussões de lado. A palavra diz assim para nós. Seja a sua palavra temperada com sal. Colossenses. Quer ver? Temperada com sal. Para que saibam como devem responder a cada um. Então, assim, não pode ser entregue de qualquer jeito, tem que ser trabalhada. Tem que ter ali a bênção de Deus mesmo, o domínio do Santo Espírito. Por isso está escrito aqui, temperada com sal. Também Efésios 4:29 diz para nós, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Isso agrada ao Senhor. Amém? Vamos entregar para Ele. Vamos entregar para o Senhor. Pensar, sentir, falar, agir, atitudes. Também. O que a gente vai oferecer para o próximo, a gente tem que ter bastante sabedoria também do que a gente vai entregar. Nossos gestos. Precisamos separar para Deus nossos gestos para agradá-lo. Aí a gente lembra de Gálatas 6:10, olha o que diz. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso é santificação dos gestos. Que Deus nos abençoe também na prática desta palavra. Aí eu estava olhando, pensamentos, sentimentos, palavras, gestos. Não são só esses bombons que Deus gosta, não. Ele gosta da caixa toda. Nós devemos entregar para o Senhor a nossa vida inteira. Amém? A nossa vida. Ter essa sabedoria. E o Senhor vai nos dar discernimento. Está vendo como Ele fala de todos os assuntos? A gente foi lembrando de versículos para cada um deles. A Bíblia está cheia de orientações para nós. Eu vou prosseguir aqui porque eu quero te trazer mais um entendimento. Eu vou pedir primeiro para você fechar os olhos outra vez. Vamos orar. Santo Espírito, nos santifique. Venha controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu pensar. Vem dirigir o meu falar.
vem dirigir o meu sentir e o meu agir. Em nome de Jesus. Amém? Você viu o que a gente pôde fazer agora? O Senhor pode agir em nossas vidas e nos transformar. Nós não precisamos fazer tudo sozinhos. O Espírito é santo. Ele nos santifica. Amém? Glória a Deus. Grande oportunidade. O Espírito Santo já agiu em nós, nos santificando. Quando nos libertou do império das trevas. Quando nos fez nascer de novo. Quando nos despertou para a sua presença. Quando nos selou. Quando nos separou do mundo, dizendo que pertencemos a Ele. O Espírito Santo nos santifica, nos separa para Deus. A santidade aconteceu também quando o Espírito Santo fez com que a gente sentisse o perdão de Cristo em nós. Ele nos deu esta experiência e disse: está perdoado, está perdoado. Ele nos purificou, Ele nos regenerou, Ele nos justificou, Ele nos fez nascer de novo, de uma divina semente. Amém? Glorifique a Deus. Obrigada, Senhor, glórias ao teu nome, por esse agir, por essa transformação. Glórias a Deus, glória a Deus. É por isso que a gente lê nas cartas de Paulo, por exemplo, ó, tudo no capítulo 1, versículo 1, você vai achar. Lá em 2 Coríntios, a todos os santos em toda a Caia. Lá em Efésios, aos santos que vivem em Éfeso. Em Filipenses, a todos os santos em Cristo Jesus. Nós somos santos porque o Senhor nos santificou. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo nos perdoa, nos reconcilia com Deus e nos santifica para Ele, nos separa do pecado e nos vocaciona para servirmos a Deus. Ele nos habilita para servirmos a Deus. Glória a Deus. E para permanecermos em santidade, nós precisamos da metanoia, que é uma ação do Espírito sobre nós, essa mudança da mente. Tem umas perguntas que são fundamentais na vida, né? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido das minhas ações? Quem aqui já fez essa pergunta? Principalmente na adolescência, né? Quando a gente está se conhecendo, a gente precisa mesmo dessas respostas. E a Bíblia nos ensina, nós vamos encontrar essas respostas em Deus. Amém? Em Deus. Não são nos vícios, não são nas obras da carne como foram ditas de manhã. Nós vamos encontrar essas respostas no Espírito Santo de Deus. Ele que vai dizer, nós nascemos para o Senhor, para o louvor da sua glória. Está lá em Efésios. Nós nascemos para o louvor da glória do Senhor. Então nós precisamos estar atentos à vocação. A metanoia, essa mudança de mente, ó. Quando a gente entende no Senhor essas respostas, a nossa vida ganha sentido, mas é em Deus, não é em coisas passageiras. Mas em Deus a nossa vida ganha sentido. Isso é sólido, isso é permanente. Amém? Ninguém muda, ninguém tira de nós as respostas que Deus dá para a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Então é um novo jeito de pensar, é a visão que vem do Senhor. Lembrando que um pensamento gera um sentimento. Precisamos de mudança no nosso jeito de pensar, para mudar o nosso jeito de sentir a vida. Sentir as pessoas, sentir as situações. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Fale conosco o que o Senhor está fazendo. Fale conosco o que o Senhor quer me ensinar. Fale conosco o que o Senhor espera de mim. Vamos buscar no Senhor as respostas. Deus não fica parado, irmãos e irmãs. Alguma coisa Ele está fazendo. Amém? Mesmo que a gente não tenha clareza, o Senhor está agindo para o nosso bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Amém? O Senhor transforma situações.
Nós precisamos deixar Ele reinar. Vamos buscar respostas no Senhor e Ele vai falar. Precisamos sentir amor, sentir compaixão, agir com humildade e misericórdia, levando as cargas uns dos outros. Tudo isso são atitudes de santidade. Santidade. Levando as cargas uns dos outros. Se colocar no lugar da pessoa. E se fosse comigo, como eu me sentiria? E se fosse comigo, como eu reagiria? Se fosse comigo, o que eu esperaria das pessoas? Precisamos de santificação. Esse momento também é para a gente pedir para o Senhor santificar. Então, às vezes, é mudar o nosso jeito de pensar. Feche os teus olhos. Ore comigo. Santo Deus, santifica os meus pensamentos. Santifica o meu olhar, o meu entendimento. Santifica os meus sentimentos, para que eu possa agir com fidelidade, para que eu possa agir com santidade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos orando, pedindo para o Senhor nos santificar. Sabia que Jesus orou isso? João 17. Olha o que ele falou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Em outro momento, João 15, ele falou assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor está trabalhando em nossas vidas. Preciso trazer para você um outro exemplo, de John Wesley. O que ele fala da santidade? Ele fala assim, a religião é como se fosse uma casa. Imagine uma casa. Imagine ali a varanda da casa. Para você entrar, você vai precisar passar pela varanda, depois você passa pela porta, aí depois você está no interior da casa. O que ele quis dizer? Para a gente ter como se fosse um gráfico. A varanda é o arrependimento. Para a gente poder viver a religião cristã, a gente tem que passar pelo arrependimento. E depois a gente tem que passar pela porta, que é a fé. A fé. E o que seria o interior da casa? A gente está entrando na casa, na vida religiosa, na expressão da religião cristã. Santidade. A própria religião é a santidade. Então, o cristão e a cristã metodista caminham para viver em santidade. Em santidade, esse é o nosso compromisso. Quando a gente diz um sim ao Senhor Jesus e para servir a Deus na igreja, a gente vem no altar para ser recebido como membros, nós estamos dizendo um sim para uma vida de santidade. Amém? Santidade. Então, a vida do cristão e da cristã metodista não é uma vida largada, de qualquer jeito, não. É uma vida de santidade. Não é também uma vida só de aparência. Por exemplo, vou todo domingo na igreja. Não é só isso. Tem que ter experiência. Tem que buscar a santificação do pensamento, das palavras e das obras. Irmãos e irmãs, a religião cristã, ela se desenvolve em santidade, santificação. E esta é a condição para que possamos ver o Senhor. Esta é a condição. Senão, não veremos o Senhor. Este é um mandamento, como a gente viu aqui na primeira carta de Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus espera de nós. Deve ser o nosso estilo de vida. E para concluir, agora eu falo o último momento da reflexão. Não sei se você já percebeu, os textos bíblicos constantemente nos dão inúmeras instruções para uma vida de santidade. Santidade. As cartas de Paulo são recheadas de instruções para que a gente possa permanecer em santidade. Pedro aqui falou para nós, né? Por isso, preparando seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida, na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário,
Assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Orientações para a santidade. E eu gostaria de dar só mais um exemplo, que é o que está na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 12, versículo 9 em diante. Romanos 12, 9 em diante. Outro exemplo de que na Bíblia nós temos inúmeras instruções para vivermos em santidade. Que tenhamos um amor não fingido, sem hipocrisia. Que possamos detestar o mal, aborrecer dele e nos apegar ao bem. Que possamos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Que não sejamos remissos no zelo, mas praticantes do zelo. Sendo fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, de forma fervorosa de espírito. Que possamos nos regozijar na esperança, ser pacientes na tribulação, na oração perseverantes, que possamos compartilhar as necessidades dos santos, que possamos praticar hospitalidade, abençoar os que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Que possamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que possamos ter o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sermos orgulhosos, que a gente possa fazer parceria ali com os humildes. Que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Que não tornemos ninguém mal por mal. Que possamos nos esforçar para fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, no que depender de nós, possamos ter paz com todas as pessoas. Que possamos não nos vingar a nós mesmos, mas dar lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Que Deus nos capacite para isso a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que vimos? Vivemos para agradar ao Senhor. Isso é viver em santidade. Entregar toda a nossa vida a Deus, a caixa inteira. Viver um novo jeito de pensar, de sentir, de agir. Nos separando do pecado para agradar ao Senhor. Vivendo a verdadeira religião, uma vida de santificação, de pensamentos, palavras e obras. Deus deseja que sejamos santos, porque Ele é santo. Nada melhor do que ser cada dia mais e mais parecidos com Deus. Amém? Busque a santificação. Não se iluda com o prazer momentâneo do pecado. Mas lembre-se, você não está sozinho, o Espírito Santo está com você, pronto para te moldar, para te perdoar, para te santificar, a mim e a você. Que Deus nos abençoe na prática dessa palavra, no dia a dia, em nome